Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre área de superfícies. Aqui eu tenho o quadrado. O quadrado é uma figura, é um polígono que tem os quatro lados congruentes, ou seja, os quatro lados com a mesma medida. Temos também os quatro lados aqui, os lados paralelos, né? Esse lado é sempre paralelo a esse, assim como esse também. Então, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, a área do quadrado vai ser lado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. E aqui também, pessoal, nós temos um elemento muito importante no quadrado que às vezes eu preciso usá-lo para chegar no valor do lado, que é a diagonal. A diagonal, ela tem uma formulinha muito utilizada também. Bom, para achar a fórmula da diagonal do quadrado, eu vou usar aqui o quê? Os lados, né? Esse triângulo. Lembrando que aqui eu tenho um triângulo retângulo, então eu posso usar Pitágoras para chegar à fórmula da diagonal. Usando Pitágoras aqui, eu tenho o seguinte, olha, diagonal ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual a 2 lado ao quadrado. Diagonal é igual a raiz quadrada de 2 lado ao quadrado. Então, diagonal vai ser igual, olha o que vai sair de dentro da raiz, é só o L de lado, raiz de 2. Então, é importante que você conheça a fórmula e saiba a sua origem, para você não ter dificuldade de representá-la ou resolver uma situação qualquer. Então, tá aqui a fórmula da diagonal do quadrado, tá? Que pode ser utilizada em várias questões. Então, a área do quadrado, basta calcular aqui, olha, lado ao quadrado. Se aqui o lado mede 4 centímetros, então qual vai ser a sua área? A sua área vai ser, a área desse quadrado aqui vai ser 4 ao quadrado. A área do quadrado vai ser 16 centímetros quadrado. Lembrando que quando eu multiplico aqui 4 vezes 4, eu multiplico também centímetro vezes centímetro. Centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado. Então, o resultado de área vai ser sempre assim: metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, decâmetro quadrado e por aí vai. Aqui, pessoal, eu tenho um retângulo. O retângulo, assim como semelhante ao quadrado, porque ele tem dois lados paralelos, os lados opostos paralelos. Então, esse lado aqui eu chamo de altura e aqui eu chamo de base, de comprimento, base tanto faz. Lembrando que o retângulo, ele tem dois lados com medidas diferentes, diferente do quadrado. Mas aqui, o retângulo, ele também tem 4 ângulos congruentes, 4 ângulos retos congruentes, assim como no quadrado também. Então, tem algumas semelhanças, como, por exemplo, ter 4 ângulos retos, né? Ter 4 ângulos retos e dois lados com medidas diferentes. Mas a fórmula do retângulo, da área do retângulo, vai ser comprimento vezes altura. Aqui é altura, viu, pessoal? Comprimento vezes altura, ou base vezes altura, enfim. Sendo que o resultado vai ser sempre em centímetro quadrado, metro quadrado. Se aqui, por exemplo, mede 6 metros e aqui mede 2 metros, a área desse retângulo vai ser 6 vezes 2, né? A área do retângulo aqui vai ser 6 vezes 2, 12 metros quadrados, tá?
Então, bem simples. Nós temos aqui o paralelogramo. O paralelogramo tem alguma coisa semelhante, mas tem algo diferente. Então, nós temos aqui de semelhante que nós temos os lados opostos paralelos. Então, esse lado é paralelo a este e este é paralelo a este. Mas aqui eu tenho também a base ou comprimento e aqui eu tenho o que chamo de altura, né? Posso dizer que aqui é o comprimento e aqui é a altura. Então, a área do paralelogramo vai ser comprimento vezes altura. Lembrando que a altura aqui não é o lado, e sim esse segmento que é perpendicular ao lado. Ele é perpendicular ao lado, ou seja, isso aqui deve formar um ângulo de 90 graus. Então, não podemos esquecer que a altura não é o lado, e sim esse segmento que forma aqui um ângulo de 90 graus com o comprimento do paralelogramo. E, como no retângulo, é comprimento vezes altura. Agora, não podemos confundir essa altura com o lado aqui, olha, esse lado que é paralelo a este, tá bom? Então, essa altura ela pode ser identificada aqui, ela pode ser identificada aqui também, porque ela forma, aqui ela é perpendicular ao lado, perpendicular à base, ao comprimento, e aí ela pode ser identificada aqui também. Muitas vezes você vai ter aqui o valor desse lado para descobrir a altura. Então, é importante que você tenha todo o conhecimento da geometria. Então, se a altura aqui é 5, digamos que a altura aqui, olha, é 5 centímetros e o comprimento aqui é 8 centímetros, a área do paralelogramo vai ser 8 vezes 5. Então, a área vai ser 40 centímetros quadrados. Então, temos que ter muita atenção com relação à altura. Não confundir a altura com o lado. E aí, nós temos que a área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo é basicamente comprimento vezes altura.